Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ronaldo, Ronaldo do canal Dicas B3. Eu vou dar uma olhadinha nas ações aqui para a gente ter uma ideia do que fazer, do que pode acontecer amanhã, tá? Como eu gosto de comentar sempre, análise gráfica ou análise técnica, ela costuma funcionar em torno de 60 a 70% das vezes. Aí você tem nas suas mãos o seu dinheiro para você fazer uma análise de quanto você pode ganhar e de quanto você pode perder e se vale a pena entrar naquela operação, tá? Eu recomendo sempre fazer parcial de 50% ou mais ou menos, fazer sempre parcial é interessante, colocar um dinheiro no bolso, e aí quando você faz uma parcial de 50%, traz o stop o mais perto possível do preço que você entrou, para evitar você perder, para evitar que você perca qualquer dinheiro, e você simplesmente ganhe aquilo que você precisa. 50% não é regra, você pode fazer 70-30 ou 30-70, você que escolhe como você pode fazer, de acordo com os seus lucros. O normal da maioria das pessoas é fazer 50-50, tá? YouTube. YouTube deixou um candle hoje, um candle que ele abriu lá em cima e fechou aqui embaixo. Ele mesmo veio fechar o gap dele mesmo. Só que nada anula a tendência de alta dela, nada anula o movimento, então tá tudo tranquilo com o YouTube, sem preocupação nenhuma. Abaixo dos 20 e 50, sugere que ela pode vir testar essa linha de tendência. É só aí que a gente começa a se preocupar. Se ela continuar, é só ela romper o candle de hoje e aí ela pode vir testar aqui os 23,45. Lembrando que nós temos um fechamento de gap aqui nos 22,30, então fica bastante atento com essa região, porque é uma região que pode ser atrativo para ela fechar, mas também pode ser que dê uma repulsa, que ela pode cair logo depois. Então fica bastante atento com essa região. Para você se prevenir disso, o que você faz? Faça parciais. E aí você se resolve e tira o risco da operação. Dá uma olhadinha em YouTube agora. YouTube deixou um candle hoje que é um possível candle de reversão. Para anular esse candle, só basta um fechamento acima da máxima de hoje. Se tiver um fechamento acima da máxima de hoje, anula totalmente o candle, tá? Então não se preocupe, porque ela tem ainda uma tendência de alta. Enquanto ela estiver acima dessa linha, ela está numa tendência de alta. Além de ela ter rompido essa região dos 25 aqui, que é muito importante para ela. Essa região dos 25 é um suporte para ela. Então, enquanto ela estiver acima do suporte, tá legal, tá interessante. Quando ela vier abaixo dos 25, aí você começa a se preocupar realmente, porque aí ela pode vir testar essa região aqui. Então lembra, suporte é o que está suportando, é o que está embaixo. Resistência é o que está resistindo, é o que não deixa você passar, que é o que está em cima. Tá? Então fica bastante atento com suporte e resistência, que são esses pontos importantes. Ela se segurando nessa região, ela tem próximos alvos aqui em R$ 27,00, depois em R$ 28,85 aqui. São os pontos de Fibonacci dela. Um ponto de Fibonacci tem que ficar bastante atento, porque é uma região onde realmente as pessoas vão decidir se realmente ela vai continuar numa alta ou se ela vai voltar para baixo. É onde que realmente os comprados e os vendidos vão ter uma discussão grande. Então eu recomendo sempre fazendo parciais. A região dos 50% também e a região do 38,2% também é muito importante. Então, o que eu quero dizer? Sempre são regiões que são interessantes para se fazer parciais. Tá? Se já tem bastante lucro, se já tem um lucro bom, é bom se colocar no bolso. Quem está fora, nessas regiões, não são regiões de entrada. Regiões de entrada são a entrada dela nesse movimento. Após ela estar nesses lugares, não é ponto mais de entrada, é ponto de pensar em saída. Então, por isso que é muito importante ficar atento com isso, ok? Cielo. Cielo deixou um candle de reversão hoje também, né? Aquilo, como eu falo, quando o Kendo faz esse movimento, quando ele dá uma agulhada e não tem alguma coisa aqui perto, um corpo maior, alguma coisa assim, acaba mostrando um Kendo de reversão. Aqui, um Kendo que faz uma pontinha e aqui grande, ele por si só pode ser considerado, mas é muito fraco, porque ela não deixa uma reversão.
Como é que a gente sabe disso? Imagina o seguinte, a bolsa funciona dos comprados e os vendidos. Se um candle significa o quê? Que essa pontinha dele, as pessoas compraram, 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 veio até aqui. Aí chegou lá em cima, alguém que tinha muito dinheiro falou assim: ah, nesse ponto não passa. Aqui eu quero que seja o máximo dela. Aí ele jogou o preço aqui para baixo. Então o cara mostrou força. E aí o candle ficou aqui para baixo e fica um candle pequeno. Por isso que esse candle mostra uma reversão, porque existe uma briga forte e quem ganhou, em teoria, foi os vendedores, tá? Então fica bastante atento com esse candle. Para anular isso, só basta um fechamento acima dele. Então, se tiver um fechamento acima desse candle, anula o candle de reversão. Além de tudo, esta é uma região de 618 do Fibonacci, então por isso que é uma região muito brigada, é uma região que eu costumo falar que dá muito trabalho, que é melhor não estar nessa região, porque você vai ficar batendo para um lado e para o outro e você pode perder dinheiro. Então é legal quando vai chegando perto dessas regiões do 618, fazer suas parciais, realizar a operação, ficar líquido para não ficar se batendo e não ficar se perdendo e não ficar sofrendo nessa região, ok? Então, se ela ainda está acima da linha de tendência, sem preocupação nenhuma, mas se ela perder a mínima de ontem, aí começa a ficar mais arriscado, tá? Então, ficar bastante atento com essa linha de tendência que eu tenho aqui, essa linha amarela, e com a mínima de ontem. O ideal é que ela não faça a perda, porque se ela perder, aí a tendência é ela vir mais para baixo, testar aqui os R$ 4 e, quiçá, vir aqui para baixo, testar um pouquinho mais. Tá? Então, fica bastante atento com esse movimento. E RBR, vamos dar uma olhadinha aqui. E RBR rompeu com louvor, uma região importante para ela, que precisava realmente ser rompida com força para mostrar ímpeto de realmente ir lá buscar a região de cima aqui, tá? Então ela tinha um canal de alta já aqui, só que era um canalzinho fraco. E aí ela mostrou, num único candle, ela rompeu quase o volume todo desses outros candles todos aqui. Coloca aqui esse candle com esse aqui, a maioria desses candles não chega ao tamanho desse daqui, então teve uma força muito grande de rompimento. Então isso mostra um ímpeto forte de mostrar força para esse movimento, tá? Então isso era importante, ela precisava romper dessa forma para aí sim confirmar que ela pode chegar nos 11,80 aqui. Os 11,80 é uma região importante, mas não é só os 11,80. Depois tem os 12,79 que é muito importante para ela. Tá? Fica bastante atento com essas regiões que é de suma importância para ela. Toda ação que anda com. Assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma linha de tendência normal, ela em torno de 45 graus, em torno de 40, 30 graus, que é o caso aqui, uns 30 por aí, 45 graus por aqui. Quando uma ação pega uma inclinação acima de 60, 70 graus aqui, isso é insustentável a longo prazo. Tá? Então você percebe, ó, se você pega uma inclinação muito forte, ela muito rápido ela perde essa inclinação. Quando é uma inclinação mais leve, mais suave, ela tende a seguir mais tempo nesse movimento. Então tem que ficar bastante atento com a inclinação do movimento, tá? Com a inclinação que ela pode seguir levando aqui. Se você traçar uma linha que ainda não é possível a gente traçar nenhuma linha aqui, que ela ainda tem essa linha aqui embaixo. A partir do momento que der para a gente traçar alguma linha e ela ficar muito inclinada, não é sustentável a longo prazo. Isso, então fica bastante atento com esse detalhezinho, que isso é muito importante, tá? Então os próximos alvos para a IRBR tá em, opa, em, como eu falei, 11,80 e depois 12,80, tá? Então fica bastante atento com esses pontos aqui. Vamos dar uma olhadinha em VEG. VEG rompeu hoje a região de consolidação que eu vinha falando que ela precisava romper, que esse quadrado aqui rompeu, mas voltou para a região de novo. Então não anula
essa força ainda do movimento, não anula ainda a necessidade de sair dessa região. Ela precisa realmente sair dessa região para mostrar alguma coisa. Ela só foi lá, mas voltou aqui para baixo. Então não faz diferença nenhuma, ela ainda continua ainda nessa região que precisa ser rompida. Tudo bem que nós temos aqui, ela está acima da linha de tendência, ela está numa tendência de alta e ela tem uma região importante que segurou ela aqui, que foi esse ponto aqui que a gente vem traçando lá atrás. Tá vendo? Eu sempre falo, quando é em cima é uma resistência, quando é embaixo é um suporte. Então ela veio, bateu lá em cima e não teve força de segurar. Normalmente a ação, quando faz um movimento assim, ela pode ir afinando até fazer um biquinho lá. Quando ela rompe um dos dois lados dessa região, ou para cima ou para baixo, ela tende a andar. Então ficar bastante atento. Um dos lados do rompimento tende a andar. E qual é a possibilidade do movimento? Normalmente é a boca onde se originou o movimento. Então a boca desse movimento seria aqui. Então, em teoria, pela análise, seria esse movimento replicado aqui para cima. Este é o possível projeção do movimento do rompimento dessa região aqui. Vai lá? Não sabemos. A gente só vai saber depois que romper, depois que acontecer todo o movimento. Como eu sempre falo, não tente adivinhar as coisas. Espere o mercado mostrar para você o que ele quer fazer, tá? Então, esse candle dela que ela deixou hoje não é legal, mas ainda está acima do fechamento de ontem, então tá tranquilo, tá tudo em paz. Abaixo do fechamento de ontem, eu ficaria atento que ela pode vir testar a linha de tendência dela, ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui em VEVAR. VEVAR. VEVAR, né? Ela também está numa região que está se segurando muito forte, dá até para colocar um retângulo aqui nela. Deixa eu só tirar ele aqui que eu preciso traçar esse. Tirei as linhas aqui que não devia. Pronto, colocado a linha, vamos tirar. Já foi. Depois eu traço outra. Eu vou dar um zoom aqui para eu traçar um retângulo aqui que mostrar uma região de importância para ela, que acima ou abaixo precisa ser rompido para ter alguma coisa, tá? Então, acima ou abaixo disso, é aí que se pode pensar em alguma coisa. Recomendo entrar quando uma ação, como eu falo, já está no meio do movimento, não é muito interessante mais, principalmente por saber que a gente tem aqui as máximas, mas olha, está muito perto de uma região aqui, ó, que é importante para ela. Então precisa tomar cuidado. Vale a pena você entrar numa ação, por exemplo, que está a 13,40 para ganhar simplesmente de 13,40 até R$ 15? Se vale a pena para você, ótimo. Mas se você pensar que o prejuízo, se ela voltar para a linha de tendência, pode ser maior do que o seu lucro, vale a pena, aí começa a não valer mais a pena. Porque se você pensar que essa linha aqui está em torno vamos colocar de R$ 12, você tem, vamos colocar lá, 13,40 menos 11, vamos colocar que seja R$ 11 aqui. 13,40 menos 11 dá 2,40. Para você ter um lucro de 15 de 1,60 para um prejuízo de 2,40, começa a não valer a pena. Então, é uma coisa que tem que se pensar bem antes de entrar em qualquer ação, tá? Ela continua interessante enquanto ela estiver acima da linha de tendência, sem problema nenhum, ela está em tendência de alta, está tudo tranquilo. Quando ela perder ou a parte de baixo desse retângulo ou a parte de cima, fica atento que ela pode vir a testar a linha de baixo do canal, tá? Então ela pode vir testar a linha de baixo do canal se ela perder um dos dois lados. Mas se ela não perder, ela pode continuar o movimento lá para cima. Quais são os alvos para ela? Alvo para Vevar, R$ 15,
15, 15, 15, 20 é mais ou menos região. Então essa é uma região. Números redondos são sempre muito importantes, porque de repente o cara lá, ele chega lá pro broker dele. O que é um broker? É alguém que de repente faz as operações para ele. Chega lá para ele e fala assim: olha, eu quero que você venda a Vevar para mim a R$ 15. Ele não vai falar para você: ó, eu quero que você venda a Vevar para mim a 14,91 ou 14,98. Ele vai falar um número redondo, fica muito mais fácil. As pessoas tendem a guardar número redondo. Então, quando você falar em número redondo, fica bastante atento. De repente, você pode fazer a realização em 14,99, 14,98. Nunca pensar nos 15, porque de repente tem alguém lá com uma ordem de venda gigante nos 15 e não deixa chegar. E aí você perde dinheiro porque você ficou brigando por causa de 1 centavo. Tá? Então, 1 centavo não é nada para a ação. Então, você tem que pensar, se ela ficar lá a 2 centavos do seu gain, realiza a operação, fica tranquila, sem problema nenhum. Ok? Então, os alvos para ela, o próximo alvo está nos R$ 15, depois vem para os 16,70, que é o topo dela, o topo histórico. Então, será que num momento desse há uma possibilidade dela romper o topo histórico? Eu deixo em aberto para você pensar. Momento de pandemia, momento de resultados ruins e fracos de toda a economia mundial. Será que realmente ela pode vir a romper o topo histórico? Fica a teu critério para você pensar. Eu acredito que logo que sair um, um remédio ou uma vacina, existe uma grande possibilidade de realização do mercado, como aconteceu lá na época da Petrobras, no pré-sal. A Petrobras ia subindo, 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 subindo. Quando foi descoberto o pré-sal, ela deu uma recuadinha, subiu mais uma merrequinha só, não deu nem quase o lucro para quem entrou de repente no pré-sal mesmo, e depois despencou. Então, existe uma possibilidade. Isso vai acontecer? Não sei. Eu espero o mercado mostrar para mim. O mercado tem que mostrar. Mas o mercado costuma andar como? Sobe no boato e realiza no fato. Tá? Então, fica bastante atento com isso. Vamos lá. Fleury. Fleury deixou um candle de reversão também hoje, tá vendo? Todo esse candle que faz uma toquinha nele, quanto maior a touca, é maior o candle de reversão. Se for um negócio assim, é mais forte a reversão ainda. Já expliquei para vocês lá atrás o porquê que tem esses candles de reversão, tá? Para anular ele, só basta um fechamento acima dele. Aonde que foi que ele respeitou? Ele respeitou a região aqui do movimento, tá? Vamos dar uma olhadinha melhor o que que é. Vamos tirar o zoom para a gente ver o que que é esse lugar que ele está respeitando. Olha, é uma região de. Vamos lá. Ah, é o 618 do movimento. Agora eu entendi. Tá vendo aqui? É o 618 que eu sempre falo para vocês, que é onde que é uma região de briga entre os comprados e vendidos. Desse movimento enorme, essa região é o 618 do movimento, tá? Então, aqui desse movimento até aqui, tá, gente? Eu tô falando do movimento todo, inteiro, não tô falando até aqui. Então aqui é o 618 do movimento, é onde que vai começar a ter briga, é onde que de repente as pessoas perdem muito dinheiro, porque fica posicionado, ele sobe, desce, compra, vende, compra, stop e vai perdendo dinheiro com isso. Então, qual é o ideal? Entrou no movimento que continuou, chegando próximo à sua região, realiza parcial ou realiza toda a operação e fica líquido. E aí você fica mais tranquilo. Tá? O rompimento desta região foi interessante, claro que foi, mas a gente tem aqui o 618 para atrapalhar um pouquinho a situação toda. Ok, gente? Lembre de deixar um like no vídeo aí pra gente, para estimular a gente fazer mais vídeos como esse. E vai acompanhando, se inscreva no nosso canal para você acompanhar aí nos próximos vídeos. Eu devo falar um pouquinho mais de como você lê esses gráficos, de como entender. Apesar que cada análise que a gente faz assim, eu vou dando umas diquinhas, eu vou explicando algumas coisinhas a mais, como hoje eu expliquei do 618, expliquei do candle de reversão. Então tudo isso é importante para cada um de vocês, tá? Então,
se inscreva, compartilhe com os amigos para ajudar a gente a poder fazer mais vídeos como esse. Um ótimo sucesso para todos vocês e bons trades e bom ganhos, bons lucros para vocês aí também.